Muito bem, pessoal. Nesta aula 8, nós vamos falar então do pacote Pandas. Vai nos permitir uma análise de dados melhor do que vetores e listas. Então, as funções que se encontram nesse pacote são úteis para minerar dados, fazer vários tipos de análises e investigações. Então, nós vamos começar com isso então hoje. Então, eu já tenho o Spider aberto aqui. Então, nós começamos importando o pacote Pandas e vou usar o apelido usual, que é PD. Então, nós vamos usar o prompt na aula de hoje, fica um pouco mais fácil para se analisar as listas e as informações que nós formos inserindo na memória. E na nossa página Moodle tem um arquivo .py com tudo que for digitado na aula de hoje. Tá? Eu vou importar também o NumPy como NP, como é usual, e eu vou definir então o objeto, a primeira estrutura de dados que a gente vai estudar hoje, então são as séries, são séries temporais, é uma sequência de informações. Então vamos comparar e ver diferenças também com as listas e os vetores, que também são sequências de dados, e o pacote Pandas vai nos permitir certas funcionalidades com essas séries que não são possíveis com aquelas outras estruturas. Então, vou definir primeiro, então, vamos supor que a gente quer registrar uma lista de preços de algumas mercadorias. Eu vou definir uma variável preço, então, e vou chamar pd.series, então a minha série de dados, S com series com S maiúsculo. Tá? E vou definir alguns valores numéricos, digamos 3.4, 4.3, 5.5, 12, 5. Então, eu tenho 4 valores, 5 valores. Vou definir eles na memória e eu vou querer fazer o seguinte, ao invés de esses valores serem indexados da maneira usual, 0, 1, 2, 3, 4, eu vou indexar de outra maneira e eu vou especificar a maneira que eu quero indexar e vai ser a partir de alguns nomes. Então eu dou igual, abro chaves. Então o primeiro valor se refere a, digamos, algumas mercadorias. Materiais de construção, tijolos, tinta, cola, solvente. Fecho aqui, fecho parênteses. Aqui tem um erro, vamos ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 itens. Então, tijolo, tinta. Vamos colocar mais um item aqui, digamos, telhas. Tá? Para os 5 valores que nós colocamos aqui, a gente tenha 5 índices. Tá? Agora sim, se eu der print preço, então aqui eu tenho a minha lista de valores indexada pelos nomes dos itens. Digamos daí que, por exemplo, eu quero saber quanto vale o preço dos tijolos, então eu posso escrever preço, tijolos, daí está aqui o valor, 3.4, aqui um indicativo da resposta me dizendo que o valor que foi devolvido é um valor em ponto flutuante, então eu tenho uma facilidade de busca. Se eu quiser saber o preço das telhas, tá? Então, da mesma maneira, ele me dá a resposta, então essa facilidade aqui eu consigo encontrar o preço de certas informações sem eu ter a preocupação de saber qual que é o índice correspondente àquele item na minha lista. Outras funcionalidades, por exemplo, eu posso colocar print preço.min, o valor médio. Então, aqui eu tenho uma estatística básica referente ao valor médio dos preços que estão registrados aqui, por assim dizer, 6.04. Outra estatística básica, por exemplo, print preço.std, daí desvio padrão, eu tenho desvio padrão das informações que eu tenho aqui. Se eu for olhar aqui no navegador de variáveis, a minha variável preço ela é do tipo série, e daí aqui
eu tenho os valores, todos eles listados, e o meu índice, ao invés de ser o 0, 1, 2, 3, 4 usuais, eu tive a opção de colocar nomes como os índices. Então isso é conveniente em muitas situações. Tá, vou fechar aqui o explorador de variáveis para a gente poder continuar. Outra funcionalidade da série, se eu quiser mais informações, eu posso escrever, por exemplo, print preço.describe. Daí ele me dá várias informações de uma só vez. Aqui é o número de itens, a média, o desvio padrão que nós já calculamos, o valor mínimo. Aqui o valor mínimo 3.4. Aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o valor máximo. Tá tudo com um comando só. Se eu quiser construir uma série a partir dessa série que eu já tenho, digamos, quadrado igual a preço ao quadrado. Eu posso dar print quadrado. Então está aqui a minha série nova com os valores correspondentes, os valores da minha lista original, todos eles elevado ao quadrado. Então eu posso fazer isso com um comando só. Muito bem, então séries é uma primeira estrutura. Deixa eu limpar a tela aqui. Eu vou apagar também as variáveis que eu defini até agora. Vamos definir agora, estudar uma segunda estrutura de dados que tem no pacote Pandas, então que são os data frames. Então, esses data frames são como a tabela dinâmica do Excel, para quem conhece, tá? E ela tem algumas funcionalidades que as séries que nós acabamos de ver não tem. Por exemplo, com as séries, a gente não pode incluir duas coleções de dados. A série, então, ela é uma sequência, é uma lista temporal para cada item, para cada índice. Eu tenho uma informação, mas digamos que eu queira, de maneira indexada, considerar mais coleções de dados. Então, vamos considerar... Então, vamos de novo aqui, vou escrever pandas SPD e vou definir uma coleção de informações maior. Vou chamar de info, então vou chamar pandas.dataframe. Então eu vou definir algumas informações sobre mercadorias também, mas eu quero mais do que apenas o preço. Então eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou abrir chaves aqui, então eu quero falar de produto, e daí os produtos vão ser os seguintes, definidos por colchetes. Vou colocar de novo, então, tijolo, vou colocar tinta, vou colocar solvente, vou colocar telhas, e vou colocar mais um aqui, cimento. Isso. Então, esses aqui são os produtos, daí eu coloco vírgula. Agora eu quero outro tipo de informação para essa minha coleção de dados, que é a informação de preço. E agora, de novo, entre colchetes, eu dou os preços correspondentes, digamos 3.3, 4.5, 12, 27, 45. Agora eu quero também que essa minha coleção de dados me fale algo sobre a quantidade do meu produto. Então agora eu vou dizer o que eu tenho no meu estoque referente a esses itens. Então aqui 10, 12, 23, 34, 4. E eu também quero que a minha coleção de dados diga algo sobre o custo de aquisição. Então vou colocar aqui custo, e daí aqui os custos são alguns valores correspondentes. Meio, 1.2, 1.4, 12, 10, por exemplo. E com isso eu estou satisfeito, fecho chaves, fecho parênteses, dou Enter. Tá, vou olhar aqui o navegador de variáveis, e eu vou olhar aqui, eu tenho uma estrutura de dados definida na memória, que se chama info, ela é do tipo DataFrame, e o tamanho dela é 5 linhas e 4 colunas. Então eu posso apertar aqui, aqui está dito também, o nome das colunas são produto, preço, quantidade, custo. Então aqui eu tenho elas todas. Então eu tenho os meus produtos e o preço, a quantidade e o custo de cada uma delas. Então o DataFrame serve para eu definir de maneira indexada
várias coleções de dados. Então, isso aqui é de extrema utilidade. Tá? Então, essa é a maneira de se definir esse tipo de estrutura no Python. Então, uma maneira possível. Eu posso também, ao invés de olhar para o navegador de variáveis, eu posso dar print para info e ver o que aparece e está tudo aqui. Se eu quiser informação a respeito do preço contido em info ou de produto, vou colocar produto primeiro e eu fizer isso, escrever isso, aqui ele me diz quais são os produtos. Se eu escrever info preço, ele me dá os preços correspondentes. Se eu quiser saber os nomes das colunas, eu coloco info.columns e me dá os nomes das colunas que eu tenho. E eu posso fazer algumas operações em cima dessa coleção de dados. Por exemplo, se eu quiser ordenar essa minha lista em ordem crescente, a minha lista info é o que carrega tudo isso, então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever info.sortValues, ordenar valores, e daí aqui eu digo de que maneira que eu quero ordenar. Então eu coloco by igual produto. E daí eu dou Enter, e daqui eu ordenei a minha lista por produto, então agora aqui eu tenho os produtos listados em ordem crescente. Se eu quisesse ordenar a minha lista por preço, então eu troco aqui preço, então agora a lista, minha coleção de dados está ordenada de maneira crescente com respeito ao preço. Se por algum motivo eu quisesse ordenar produtos não por ordem crescente, mas por ordem decrescente, eu poderia fazer também. Então aqui por produto, daí eu coloco esse modificador, ascending igual a false. Daí eu digo que eu não quero em ordem crescente, eu quero em ordem decrescente. Então está aqui, os itens listados em ordem decrescente. Outras informações que eu poderia tentar extrair da minha lista. Digamos que eu escrevo então info, daí custo, maior do que um certo valor, digamos 1.2. O que ele fez aqui? Olha o que ele deu como resposta. Ele deu respostas lógicas, falso, falso, verdadeiro, 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 querendo dizer que as entradas do meu data frame que correspondem a um custo maior do que 1.2 são a da linha 2, da linha 3, da linha 4. Mas agora, tudo bem, eu tenho a resposta lógica aqui, mas digamos que eu queira ver quais são esses valores que correspondem a o custo ser maior do que 1.2. Então eu escrevo info, daí entre colchetes, essa condição. Então ele vai me dar as informações do meu data frame info, tais que o custo é maior do que 1.2. Se eu der Enter, está aqui, o solvente, as telhas e o cimento têm o custo maior do que 1.2. Se eu der print info, só para me lembrar o que eu tinha na minha lista, ó, outros valores, como por exemplo o tijolo, não apareceu aqui na minha lista. E a tinta também não, porque eu quero valores maiores do que 1.2, aqui é igual a 1.2, então também não aparece, então apareceu com esta expressão aqui, a lista explícita dos elementos da minha coleção de dados, tais que o custo é maior do que 1/2. Então, esse tipo de funcionalidade do Pandas nos fornece uma economia de dados e de tempo muito grande. Se eu não tenho uma rotina que faz esse tipo de filtragem pronta para usar, eu teria que escrever um algoritmo, usar condicionais. Então, esse tipo de versatilidade oferecida pelo pacote Pandas é o tipo de coisa das mais exploradas para quem usa a linguagem. Eu posso refinar o meu filtro aqui, voltando a este exemplo aqui, digamos que eu esteja interessado na coleção de dados tais que o custo é maior que 1.2 e tais que a quantidade é maior que um certo valor. Então eu posso impor duas condições lógicas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar entre parênteses aqui essa condição, e daí coloco o e daí escrevo info, digamos que eu quero quantidade
maior do que 10. Daí, escrito desse jeito, isso aqui vai me escrever explicitamente, aqui eu tenho que fechar. Deixa eu ver uma coisa aqui, aqui está errado, eu fecho o parênteses, coloco as condições lógicas individualmente entre parênteses, então eu tenho duas, eu coloco esse símbolo aqui para dizer que eu quero as informações do meu DataFrame info, tal que isto e isto ocorrem, então ele vai imprimir todos os itens que correspondem a um custo maior do que 1.2 e quantidade maior do que 10. Se eu der Enter aqui, está aqui, são estes dois. Então, o solvente é tal que o custo é maior que 1.2, é 1.4, a quantidade é maior do que 10, e as telhas também, e os outros que não aparecem, eles não satisfazem uma dessas duas coisas, como, por exemplo, o tijolo, a quantidade é 10 e o custo é 0,5, então ele não filtrou, e assim por diante. Então, eu tenho uma praticidade grande em se tentar fazer buscas em termos de condicionais lógicos para uma coleção de dados. Muito bem, finalmente mais uma funcionalidade que a gente vai ver nessa aula ainda. Deixa eu limpar a tela aqui, eu vou apagar as variáveis que eu tenho no explorador. Tá? É só o info, a gente não vai precisar disso agora. Tá? Então vou ocultar aqui. A gente pode usar um procedimento do pacote Pandas para abrir arquivos do Excel. Então uma outra maneira de abrir e manipular planilhas do Excel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela planilha da aula 7, referente à coleção de cotações de um certo ativo, o XYZW, da nossa planilha Excel. Eu vou usar o Pandas então para abrir essa planilha e vou jogar todos os dados daquela planilha num DataFrame, que é uma coleção de dados indexados, então o DataFrame funciona justamente para esse tipo de situação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui que na minha área de trabalho eu vou querer pegar aquela planilha, vou salvar uma cópia dela na minha área de trabalho, vou colocar aqui, então está salvo. Tá, a planilha 1 tem só abertura, fechamento mínimo e máximo, a planilha 2 tem informação completa, inclusive com os nomes das colunas. Eu vou extrair as informações dessa coluna 2 aqui. Tá, então, eu tenho uma cópia da planilha aqui, eu vou voltar no Spider, vou colocar para o prompt o diretório de trabalho como sendo a área de trabalho também. Tá? E então vamos abrir aquela planilha. Vou chamar então pandas spd e vou chamar de dados então pd.read_excel, daí o nome do arquivo xyzw3.xls, cuidem as maiúsculas e as minúsculas, e eu vou pegar a planilha 2, então eu indico sheet name igual a planilha 2, tudo junto. Tá, então, deixa eu aumentar aqui. Tá, então, vou dar Enter. Feito. Se eu olhar o explorador de variáveis, eu tenho aqui um DataFrame. Ele tem 244 linhas e 8 colunas. Aqui os nomes das colunas. Se eu abrir, eu tenho toda a informação da minha planilha aqui. Aqui os índices, as datas, abertura, fechamento, variação, mínimo e máximo. Esse NaN aqui significa not a number, não é um número. Tá? Então, ele expôs essa informação porque aqui eu coloquei um texto em separado com uma informação não trivial. Mas o que nos importa é esta parte aqui que tem essas informações. Tá? Então, fechar aqui o explorador de variáveis, não preciso agora. Tá? E eu vou, agora que essa variável dados leu as informações do Excel, eu vou colocar num DataFrame essas informações. Então, eu vou chamar de DataFrame, meu DataFrame de DF, e eu chamo pandas.DataFrame dados. Tá? Então agora eu olho aqui o explorador, então está aqui meu DataFrame. Tá? Então essa estrutura aqui é uma que eu vou poder usar e aplicar procedimentos em cima dela. Muito bem. Então que tipo de coisa que eu posso imprimir? Eu posso imprimir então, por exemplo, print df.head n igual a 5, digamos. Tá? O que faz isso daqui? Isso aqui vai imprimir
as 5 primeiras linhas. Aqui eu tenho a data. Agora ficou melhor. Abertura, fechamento, etc, etc. Quando o Pandas imprime pontinhos assim, significa que tem outras colunas que ele não está mostrando, certo? Então são 5 linhas e 8 colunas, ele mostrou algumas delas, tá? Mas o DF, como a gente viu no explorador, ele está carregando todas essas informações. Então isso daqui é só para a nossa instrução. 5 linhas, porque é o que eu quis. Se eu quisesse imprimir mais linhas, digamos, ele faria também, tá? Então, mas outras informações que eu posso obter também, print, df, ponto, uma das colunas se chama fechamento, então vou escrever aqui fechamento, ponto, head, colocar n igual a 10. Então, aqui eu tenho a chance de obter uma parte mais específica da informação, então são as 10 primeiras informações a respeito dos fechamentos, então facilmente obtível também. Outra coisa que eu posso estar interessado é, digamos que eu queira saber as informações do meu data frame referentes a um fechamento maior que um certo valor. Então eu posso obter isso do seguinte jeito: df, abro colchetes, df, fechamento maior que um certo valor. Vou colocar aqui o valor 29,5. Se eu der Enter, ele não encontrou nada aqui. Vamos encontrar um valor menor, 29, por exemplo. Daí agora sim, ele encontrou algumas datas. 9 de maio, 13 de maio, 14 de maio. São dias em que a abertura foram esses valores e o fechamento foram valores realmente maiores do que 29. Tá? Então, relembrando como a gente comentou antes, por que escrever o comando desse jeito, df dentro de um df, certo? Se eu escrever só isto, ele vai me dar uma coleção de respostas lógicas, ou seja, verdadeiro ou falso, referente a essa condição ser verdadeira ou falsa. Então, aqui, de todas as informações, de todas as 200 e tantas linhas, nós vimos aqui que só 3 dos dias são dias em que o fechamento foi maior do que 29. Então, ele me mostra isso. E aqui eu estou avaliando a veracidade dessa afirmação lógica para todas as linhas. Então, por isso que então eu quero as informações do data frame tais que o fechamento é maior do que 29. Então, eu escrevo assim: informações do data frame tais que isto é verdade. E daí eu dou Enter. E é por isso que eu obtenho essas 3 datas. Tá? Então, isso aqui é mais uma facilidade do data frame, do Pandas, que, de outra forma, se eu tivesse que escrever um algoritmo para fazer esse tipo de busca, então seria um trabalho extra. Então, a gente tem uma economia de programação e de tempo por essas ferramentas úteis já estarem à nossa disposição. A partir deste data frame eu posso construir outros também. Digamos que eu não esteja interessado só no fechamento maior que esse valor. Eu estou interessado em 2 informações, uma a respeito de fechamento e abertura. Então vou criar um outro data frame, vou chamar de data frame 2, df2, e eu quero o quê? Eu quero as informações do data frame tais que o fechamento, vou escrever aqui, fechamento é menor do que 29 e tais que a abertura, digamos, que tem que ser maiúscula, né? Porque é como está registrado na planilha, é maior do que 29. Então aqui, quais são? E vou guardar tudo isso num data frame novo, então eu quero as linhas da minha planilha, tais que o fechamento é menor que 29 e a abertura é maior. Então vamos ver o que acontece aqui. Que ele não encontrou nada, ou melhor, não encontrou nada, não, ele não me deu resposta, mas esse data frame tem alguma informação. Então eu vou dar print, df2, para descobrir os 2 dias em que isso aconteceu. Então, no dia 15 de maio e no dia 16 de maio foram dias em que a abertura foi maior do que 29 e o fechamento foi menor.
Por que essa escolha de 29? Isso aqui é uma escolha minha por ter alguma familiaridade com essa planilha, mas notem que isso aqui se refere a um aspecto interessante do gráfico boxplot que nós vimos na aula 7. Então, se vocês lembrarem, aqui eu tenho uma foto do boxplot que nós fizemos. Aqui, então, eu tenho as várias caixas para esse ano todo de informações. E, se vocês notarem, essa região aqui é uma região em que essas cotações têm uma queda brusca. Então, ao olhar a planilha, eu localizei o dia em que aconteceu essa queda brusca, e é o dia em que eu tinha cotações por volta de 29, alguma coisa, e logo depois um valor menor. Então, para esses 2 dias, uma cotação muito menor no caso, né? Se eu for olhar aqui a minha informação, o fechamento no dia 15 abriu em 29, fechou em 28,90, mas no dia 16 abriu em 29 e fechou em 25, que corresponde àquela grande queda que eu tenho ali. Mas então, com esse tipo de código, eu consigo extrair esse tipo de informação. Ele guardou tudo isso nesse outro data frame aqui, que eu posso olhar o que eu tenho na minha memória. Eu tenho os dados que eu abri da planilha, um data frame onde eu fiz só uma cópia dos dados da planilha aqui, e o data frame 2, que é muito menor, tem só 2 linhas e 8 colunas, se refere à informação que foi impressa ali há pouco. Certo? Tá, então, vou fechar aqui para a gente continuar. Tá? Mais coisas que a gente pode fazer. A gente pode usar o comando sort values para ordenar valores de uma lista. Digamos que eu queira escrever o seguinte: df.sort values. Daí eu digo segundo o que eu quero ordenar. Então eu quero ordenar por abertura. E eu quero que seja em ordem decrescente. Então eu escrevo aqui ascending igual a false. Certo? Então é um tipo. Então eu posso fazer isso. E está aqui. Tá, então ele ordenou não por data, mas sim por abertura de maneira decrescente. Então o que ele está listando aqui primeiro é as aberturas de valor mais alto. Aqui pontinhos, querendo dizer que ele não está mostrando um monte de valores, mas lá pelas tantas o menor valor de abertura é esse que aconteceu em 5 de agosto, esse 18,54, e esse aqui é o valor um dos valores que antecedeu aquela queda brusca. Certo, pessoal? Então esse é a primeira discussão de data frames e algumas funcionalidades e como fazer alguns filtros de dados simples, mas que fazem com que a gente ganhe bastante tempo, nos poupa de ter que escrever algoritmos complicados para filtrar informação. Tá? A gente vai falar mais sobre esses assuntos em outras aulas. Até logo!